amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins e o meu parceiro amado Victor. Vamos lá? A nossa aula será sobre literatura. Mas a literatura o quê? Arcadismo no Brasil. Aula 68.1. Assim como teve lá no Arcadismo em Portugal o conceito, contexto histórico e característica aqui no Brasil também, tá bom? E sempre você vai lembrar, professora, é a mesma coisa que está acontecendo lá na Europa? Quase, amadinho, só que lá na Europa é mais desenvolvido e aqui está naquele período de colonização, que é a última escola do período colonial, o arcadismo, tá certo? Então, vamos lá conhecendo aqui a habilidade da aula. É identificar assimilações, rupturas e permanência no processo de constituição da literatura brasileira e ao longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura portuguesa, para perceber historicidade de matrizes e procedimentos estéticos. Belezinha? Olha quem chegou, a nossa árvore do conhecimento, trazendo o período literário arcadismo no Brasil. Beleza? Isso aqui para gravar, como diz a nossa amada pura, na mente e no coração. Olha só, eu quero uma casa no campo. Como assim uma casa no campo? Por que você quer uma casa no campo, amada? Para eu relaxar, para eu sentir inspirada, para eu escrever poesia. Mas você quer uma casa no campo para ficar sozinha? Não, amada. Eu quero também um pastorzinho, né? Pode ser um vaqueiro, não tem problema. Então, isso aqui, amadinho, que eu tô falando para vocês, é para descontrair um pouquinho, para você fazer essa associação, tá certo? Que o arcadismo está relacionado à fuga da cidade, tá? Está relacionado à paisagem, né? A pastores, a vaqueiros, as ovelhas, belezinha? A cajado, tá certo? Que leva a sua amada para dar um passeio. Só observar aqui, olha só as imagens, que coisa maravilhosa, não te traz tranquilidade? A simplicidade aqui, ó, que nós temos, ó, com um ambiente tranquilo, natural, bom para tirar o estresse, tá certo? Então aqui as paisagens campestres servem de cenário para muitos textos árcades. Então, quando você for ler uma poesia, falar de pastor, falar de ovelha, falar do campo, já sabe que é do arcadismo. Beleza? Então, vamos lá, amadinho. O que está acontecendo nesse período no mundo? Né? No mundo, o que acontece? Qual é esse momento histórico? Nós temos aqui, no mundo, século XVII, que é o século das luzes, o iluminismo, né? Que vai aqui a razão, a ciência, o progresso, a evolução, tá certo? Aí no Brasil, a expulsão dos jesuítas do Brasil, olha o ano, 1759, aqui já chegando no finalzinho praticamente, ó, no meado do século XVIII, ok? Aí também o que nós temos aqui? Minas Gerais como centro econômico e político. Ali, lembra que começou lá na Bahia, aí depois na Bahia, você vai lembrar lá da aula de história, hein? Eu não sou professora de história. Você vai cobrar lá do professor de história sobre essa questão. No início da colonização era centrado onde, professor? Era na Bahia e depois passou lá para Minas Gerais. Por quê? Se você já estudou, tá certo?
Então, também tem aqui falando sobre o ciclo da mineração. Que ciclo é esse? Mineração. Te lembra o quê, amadinho? Minério, riqueza. Amado. Ó, essa riqueza, porque sabe que o nosso país é rico, né? É bastante ouro, várias riquezas, vários minérios. E também temos aqui a Inconfidência Mineira, que foi 1789, tá bom? Muito bem. E vamos lá, sequência no arcadismo no Brasil, amadinho. O início foi o seguinte, ó. Publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Vou grifar aqui para vocês, para facilitar o início, foi com essa obra aqui, ó. Tá? Esse é o autor. Em qual ano, amadinha? Em 1768. Beleza? Aí também teve o que? A fundação de quê? Da Arcádia Ultramarina em Vila Rica. Vila Rica. Onde fica a Vila Rica? Aqui, amada, em Ouro Preto. Tá certo? Minas Gerais. E o que mais? Depois, o início foi em 1768. O que marcou o término do arcadismo no Brasil? Ah, amadinho, foi a publicação dos Suspiros Poéticos de Saudade, de 1836, de Domingos José Gonçalves de Magalhães. Foi esta obra aqui que inaugurou o romantismo. Lembrando também que alguns livros, né, alguns professores vão chegar assim, o pré-romantismo. O pré-romantismo, amadinho, é o arcadismo, tá certo? Por isso que aqui também, lá vai ter um pouquinho, né, você vai ver a característica do romantismo, vai lá nos últimos, quando tá finalizando, aí leva no período de transição para outro período literário, para outra escola. Certinho? Então, aqui para vocês a imagem de Minas Gerais, tá ok? Vamos lá. Aspectos centrais do arcadismo. Ó, professora, o arcadismo brasileiro repete do arcadismo português? Sim, amado, vai repetir. Porque as coisas acontecem primeiramente lá na Europa e depois que vem para cá, para o Brasil. Por quê? Faça de conta aí, imagine que os poderosos, as pessoas que tinham os bens, mandavam seus filhos estudar para fora, para a Europa. E lá, quando retornavam, já vinham com novas ideias, porque lá na Europa já estava bem avançado, tá bom? Por isso que vai sempre pegando as características, beleza? Então, vamos lá. O que nós temos nos aspectos centrais? Nós temos aqui o racionalismo. O que é isso? Que é a superação dos conflitos espirituais do período barroco, tá? E que nós temos aqui também, amadinho, retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade e a perfeição. Gente do céu, tô tendo uma visita maravilhosa, mas vou continuar aqui, tá? Pastoralismo, utilização de pseudônimos pastoris, valorização das convenções das classes da mitologia greco-romana e fugere urbem, que quer dizer o quê? Que é a fuga dos centros urbanos, tá certo? Ó, fugere urbe, urbe lembra o quê? Cidade, urbano, tá certo? É você fugir da cidade para ir para onde, amada? Para o campo, belezinha? Então, nós temos aqui também, ó, locus amoenos, né? É a opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, no campo. Olha que eu falei antes, amadinhos, pastores, riachos, ovelhas e muitas outras coisas, tá certo? Vamos lá, continuando aqui, amadinhos, ó,
Aura mediocritas quer dizer o quê, amado? Exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. Perfeita. E o carpe diem, amadinha? Viver o presente. Amadinho. Ó, e além, terminando aqui, a inutilia trucar. Quer dizer isso aqui? Evitar o que não é útil, tá certo? A simplicidade estilística, a clareza, o equilíbrio, a reação contra os excessos formais do barroco. Lembra lá do barroco que era aquela coisa exagerada? Já que no arcadismo, o que vale, amado, é a simplicidade. Foque aqui nas imagens, certinho? Então, vamos lá. Trouxe aqui para vocês, amadinhos, ó, um quadro. Esse quadro é comparativo. Isso, você vai comparar o barroco com o arcadismo. Veja aqui comigo, ó, amadinho. Ó, no barroco eu tenho o predomínio da subjetividade. Já no arcadismo é o predomínio da objetividade. Lá no barroco, a influência da Contra-Reforma que você vai tirar. Ai, amada, eu não sei o que é Contra-Reforma. Cadê o professor de história? Você não prestou atenção na aula não, amadinha? Tem que prestar atenção na aula de história, tá? Aí você te pergunta lá na aula de história, com o Louro, com o Beto, belezinha? E a influência, tá aqui no arcadismo, das ideias iluministas, porque nesse período é o período das luzes, tá certo? E no barroco nós temos a oposição, e já no arcadismo, o equilíbrio. No barroco, medievalismo versus o quê? O paganismo. Já no arcadismo, amado, nós temos o quê? O paganismo, tá certo? Lá no barroco, o homem vivia em conflito. Já no arcadismo, nós temos o quê? O equilíbrio, tá certo? Lá no barroco, você via aquela linguagem complexa, rebuscada. E já aqui no arcadismo, nós temos uma linguagem simples, fácil de entendimento. Belezinha? Então, vamos lá, amadinho, mais um pouquinho para vocês sobre os gêneros e os autores. Temos aqui o seguinte. Calma só um pouquinho que eu vou tomar minha água, tá? Senão eu vou começar a tossir. O arcadismo no Brasil foi um movimento eminentemente poético, somente poesia, amado, desdobrado em 3 vertentes. Vamos conhecer cada uma. Você já sabe que é uma poesia lírica, tá certo? Você já estudou. Agora vamos ver aqui, ó. A poesia lírica, que vai oscilar dos resíduos barroco às antecipações do romantismo, tá bom? Esse daqui lá no finalzinho do arcadismo, tá? Quando tá terminando vai ter bastante poesia lírica. Aí você, no próximo, escolhe quem? O romantismo. Aí você vai fazer essa ligação, que é aquele período de transição, beleza? Aí nós temos aqui, quais os autores, amados, aqui, que desenvolveram esse tipo de poesia lírica? Olha só, sempre falando que o arcadismo, os autores, eles tinham uns apelidos. Os falsos nomes, pseudônimos. É isso aí. Vamos lá. Ele ia fazer uma poesia, era de quem? É Cláudio Manuel da Costa. Mas qual era o outro nome que ele usava, amadinho? Clausete Sartúnio. Isso. Nós temos aqui Tomás Antônio Gonzaga. É aquele lá da Marília, né? Ele assinava como Disseu. Silva Varenga, ele fazia o seguinte, ele assinava por Alcindo Palmirino. E Alvarenga Peixoto e Carlos Barbosa. Beleza? Certinho? E nós temos aqui o seguinte, ó, em proporções variáveis dentro de suas obras,
reproduz as formas e temas do neoclassicismo europeu. É que faz a reprodução. O que acontece lá na Europa, vem para cá para o Brasil, como se vai fazendo a reprodução, tá bom? Usando as mesmas formas. Por isso que tem essas questões das características. Belezinha? Certinho? Ótimo. Agora aqui, vamos conhecer aqui um pouquinho das obras, tá certo? Ó, aqui eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vivia de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos trios belos de sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dai-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, aqui, né, Tomás Antônio Gonzaga. Então, você vai perceber aqui, amadinho, aqui os macetes. Quando você lê um poema e lá aparecer assim, ovelhinha, pastor, vaqueiro, já sabe que é do arcadismo. Belezinha? Sempre voltado para esse meio natural, da natureza, que ele vai fugir da cidade para o campo. Ok? Vamos ver outra aqui, ó. Agora com Cláudio Manuel da Costa. O que nós temos aqui, ó? Destes penhascos fez a natureza. O berço em que nasci, ó, quem cuidara. Que entre as penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então, aqui você vê essa questão dando dica, penhasco, né, natureza, né, sempre ligando aqui. Sempre tem algumas pistas, vamos dizer assim, para você identificar quando é do arcadismo. Beleza? Então, vamos lá, amadinho, mais aqui para vocês, ó. Ó, ao mundo esconde o sol, seus resplendores, a mão da noite embrulha os horizontes. Não canto aves nem murmuro fontes, não fala pã na boca dos pastores. Olha só, horizonte, aves, pastores, sempre dando pista aqui para você. É só você observar. Aqui nós temos quem? Alvarenga Peixoto. Beleza? Mais outra aqui. Agora nós temos aqui, ó, Silva Alvarenga. Ó, Glaura, não respondes? E te esconde nessas brenhas? Dou às penhas meu lamento, o tormento sem igual. Lírica. Lembrando que isso daqui já vai chegar lá na questão da saudade, né? A sentir falta de alguém. Agora, Caldas Barbosa. Não posso negar, não posso. Não posso, por mais que eu queira, que o meu coração se abrasa de ternura brasileira. Ok? Muito bem. Terminou aqui a poesia lírica. Vamos lá para a poesia épica, amadinhos. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. Quem vai representar esta poesia épica no período do arcadismo? Temos aqui o seguinte, ó. Ela vai ser representada por Basílio da Gama. Ó, o nomezinho que ele assina. Termindo Cipílio. E Santa Rita Durão, por meio de, respectivamente, ó, vai ter Uruguaia, ou melhor, Uraguai e Caramuru. Toda vez que eu vou falar, eu falo Uruguai. Meu Deus do céu, mas é Uraguai. Belezinha, amadinho? Uraguai. Marca a introdução do indianismo.
como um tema literário, ganhando o índio o papel de guerreiro em ação, tomado como personagem. Lembrando aqui também que lá no romantismo, tá? É uma escola que você ainda vai estudar, tá certo? Ou estudar, e você vai ter lá José de Alencar, Madinho, vai ter o José de Alencar, que é nacionalista, mas só que nós estamos estudando agora o arcadismo, tá? Vai chegar o momento que você, aluno, você, amadinho, que tá aí quietinho, vai viajar lá no livro de Iracema, José de Alencar, Guarani e outros mais, belezinha? Então aqui, ó, eu tenho o Araguaia, que é um poema épico que tem versos em brancos, porque ele não vai ter rima, tá certo? Ele conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões, tá certo? Lembra que os jesuítas foram expulsos nesse período do arcadismo, no século XVIII, tá bom? Tome nota, amadinho. Os jesuítas foram expulsos no século XVIII daqui, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para vocês o Caramuru. O que que fala? O Caramuru é um poema épico também, tá certo? É em estilo camoniano, que fala sobre o descobrimento e a conquista da Bahia, ó, pelo português Diogo Álvares Correia. E aí, você já assistiu ao filme Caramuru? É bom? Assista, tá bom? Belezinha para entender este período aqui, tá certo? Mas aqui um pouquinho para vocês, um trecho, tá? Aqui um trechinho, se você quiser, você pode pesquisar na internet e lê-lo por completo, tá bom? Aqui, ó, para você ficar por dentro desse poema épico Caramuru. É o canto 1, de Santa Rita Durão. Ó, de um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente. Do filho do trovão denominado, que o peito domar sobre a fera gente, o valor cantarei na diversa sorte, pois só conheço herói que nela é forte. Entendeu? Então aqui ó, você vê, lembra lá daquele primeiro período lá, lembra da história de Camões, os Lusíadas, que vai contando as histórias? Claro que aqui não chega nesse nível, mas é um poema que vai contar a história do Diogo que realmente existiu, tá certo? Então vamos lá, amadinho, para mais a segunda parte aqui, ó. Santo esplendor que do grão padre manas, ao seio intacto de uma virgem bela e da enchente de luzes soberanas, tudo dispensa pela mãe donzela, rompendo as sombras de ilusões humanas, tu, do grão caso, a pura luz revela, faze que em ti comece, em ti conclua esta grande obra que por fim foi tua. Belezinha? Agora, amadinho, com vocês, a poesia satírica. Olha, calma o coração de vocês, tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. A poesia satírica é representada por quem? Ó, pelas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, tá certo? Aqui elas atestam o inconformismo dos habitantes da colônia em relação à administração portuguesa e aos agentes. Se é uma carta satírica, ela vai fazer denúncia, vai criticar, tá certo? O que está acontecendo nesse período? Então, você vai observar aqui, tá bom? Essas cartas chilenas, tá certo? De Tomás Antônio Gonzaga, certinho? Aqui nós temos a primeira carta, né? Em que se descreve a entrada que fez Fanfarrão em Chile. Ó,
Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sonho ajunta. Critilo, o teu critilo é quem te chama. Ergue a cabeça engomada fronha. Acorda se ouvir queres coisas raras. Que coisas, tu dirás? Que coisas podes contar que valham tanto quanto vale? Dormir a noite fria em mole cama. Quando salta a saraiva nos telhados e quando o sudoeste e os outros ventos move dos troncos e frodondos ramos. É doce esse descanso, não te nego. Então, aqui ele descreve, né, a entrada do fanfarrão em Chile, mas isso aqui não quer dizer que aconteceu lá no Chile, não, tá? Isso tem tudo a ver com a nossa história aqui no período colonial, tá bom? A questão da exploração, de coisas que estavam acontecendo que ele não estava de acordo, e assim vai fazendo as denúncias. Belezinha? Certinho? E agora, amadinhos, vamos conhecer os autores, né, do arcadismo brasileiro? Olha aqui para vocês, vejam aqui, ó, vou colocar aqui para ficar bem bonitinho, tá certo? Cada traço, vou tomar uma aguinha, tá certo? Aí você vai apreciando. Aqui. Temos o seguinte, é Cláudio Manuel da Costa, tá certo? Ele é de 1729 e partiu em 1789, tá? O seu pseudônimo é que? Glaucete Saturnio, beleza? Esse daqui, ele tem o quê? Nas suas poesias, ele tem os traços barrocos, tá certo? Porque, como sempre vai ter alguém, ou vai deixar um pouquinho lá no romantismo, ou vai trazer um pouquinho, sempre da escola anterior, tá certo? Aqui, as obras poéticas, que foi de 1768, que foi o marco inicial do arcadismo no Brasil, beleza? O que nós temos aqui também? Vila Rica, poema répico, né? Que você vai lembrar que Vila Rica é a cidade agora de Minas Gerais, tá certo? E que mais? Olha a outra aqui para vocês, Tomás Antônio Gonzaga, né? Lembra da Marília de Disseu? Esse aqui é o Tomás, é o Disseu, ele assinava como o nome de Disseu, tá certo? Ele é de 1744 e partiu em 1810. Qual a produção do Amado? Nós temos o seguinte, né? Cartas chilenas, poesia satírica, né? Que satírica já diz tudo, que faz denúncia, que critica. E a poesia, Marília de Disseu, que é uma poesia lírica, tá certo? Nesta obra, ele apresenta traços românticos. Quais são esses traços, amadinho? É a questão da subjetividade, o sentimentalismo, tá certo? E o que mais, amada? O que ele traz aqui? Nós temos aqui também o Basílio da Gama, este moço aí, tá certo? Ele assinava, amadinho, as obras dele, as poesias, Termindo Cipílio, tá certo? Ó, ele é de 1741 e partiu
em 1795, tá certo? Aí, ó, Epitalâmio, as núpcias da senhora Dona Maria Amália, é a primeira, né, de 1769. Temos o Uruguai, que é de 1769 também, que é o poema épico, em versos brancos. Versos brancos é aqueles que não tem rima, tá certo? Que conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. Com Uruguai faz menção a uma literatura o quê? Nacionalista. Aí essa questão aqui, lá que teve uma escolha, você vai ver, lá, você vai ler, tá, Amadinho? Aí tem um índio, tem lindóia e tem heroína. Vamos aqui ver um pouquinho do trecho. Uruguai. Meu Deus do céu, amado, tá travando é tudo. Para morrer, a mísera lindóia, lá reclinada como quem dormia, na branda relva, nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no troco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mas de perto descobre que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge o pescoço e braços, e lhe lambe o seio, foge de ar, vê assim. Sobressaltados, para cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte, assustada, irrite o monstro e fuja e apresse no fugir à morte. Certinho? Mais um aqui para vocês. Agora aqui é Frei Santa Rita Durão, tá? Ele é de 1722 a 1784. O que ele escreve? Caramuru, em 1781, né? Esse é o poema épico que vai falar do descobrimento, a conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia. Belezinha? E também nós temos mais autores desse período, né? Que é o Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, tá certo? Eu não trouxe nenhuma obra dos amadinhos aqui, tá bem? Mas você pode pesquisar aí pela internet, tá certo? Aí você vai ver alguma das obras dele. Belezinha? Certeza? Pode ser? Pode, né? Porque lá dentro da aula eu coloquei um trechinho, tá certo? Eu coloquei um trechinho, aí você já pega, tá ok? Então, amadinho, aqui termina a primeira parte e agora é com vocês, tá? Daqui a gente já vai direto. Pra onde, amadinha? Hora de produzir, amado. É o Trabalhando Gênero. Pensou que eu tinha esquecido? Nunca no Brasil. Ai, prof. Calma, relaxa, amadinho. Vamos ficar calminho? Tá? Olha só, o que você vai fazer? Você vai fazer o resumo. Você não fez um resumo lá no Arcadismo em Portugal? Isso, agora você vai fazer o resumo do período literário Arcadismo no Brasil. O neoclassicismo. Você vai pesquisar um poema, ó, pode ser de Silva Alvarenga Peixoto, qualquer um. E você vai identificar dentro desse poema as características predominantes, né? Quais são aquelas pistas que os autores deixam dentro da sua obra? Aí você vai identificar. Professora, tá aqui, esse trecho aqui fala disso, disso, disso. Beleza? Fácil, né? Então, pronto, tá aí mais uma escola literária do Arcadismo. Em breve vai chegar aquele momento lá que é a próxima escola, que é o romantismo.
Então, amadinho, muito obrigada pela companhia de vocês e até a nossa revisão. Bye!